E aí, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, o que nós iremos ver aqui beira o fantástico, o extraordinário, o increíble. Porque, como vocês já devem ter visto no título, hoje nós veremos aqui uma partida dele, Luiz Paulo Suppi, um gênio do xadrez nacional. Só que dessa vez, se arriscando nos mares tenebrosos da Grob, isso mesmo. Como que aconteceu isso? Como que o Suppi caiu jogando uma Grob em Blitz? Bom, pessoal, isso aqui aconteceu ontem, tá? Na série de 800 a 2.800 que o Suppi tá jogando lá no canal do Evandro. E, em algum momento da live, o Suppi perguntou, pessoal, qual vai ser a minha próxima abertura? E o chat, de forma amalucada, solicitou a Grobilda, porque a gente sabe que a Grobilda sempre leva para posições muito animadas, muito entretenidas. Claro, no momento que o chat sugeriu a Grob, o Suppi ficou com muito receio de jogar essa abertura, porque a gente sabe que é uma abertura irregular, que não controla o centro e tudo mais. E o Suppi já sabe que a vida do grobeiro ela não é fácil. Mas mesmo assim ele cedeu e jogou uma Grobilda e vocês não acreditam que partida que aconteceu, pessoal. Mas a gente vai ver essa partida juntos hoje. Então, sem mais delongas, vamos direto a essa Grobilda de hoje agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava Luiz Paulo Suppi contra Game 6 Clay. Bom, pessoal, o Suppi aqui ele tá com 2.270, tá? Porque ele estava subindo esse rating no desafio. E ele pegou um adversário de 2.150, que é um jogador bastante forte, né? E o Suppi, sem nenhum medo, jogou o lance 1 G4 está on board a Grobilda. O adversário dele jogou aqui com um D5, que é um lance muito natural, né? Já abrindo o bispo de C8 para atacar aqui o peão de G4. E o Suppi jogou os lances mais naturais da posição. Então ele seguiu desenvolvendo o bispo G2. Veio E5 jogado aqui pelas pretas, fazendo um grande controle central. E agora C4, que é um dos temas para quem joga Grob, né? Apertar o peão de D5 e também o peão de B7. As pretas aqui jogaram com D4. Veio então o lance D3 jogado pelo Suppi. É um lance muito importante, tá? O lance D3 para abrir esse bispo aqui, para que tu possa desenvolver esse bispo de forma mais direta logo em seguida. As pretas nessa posição jogaram então C6. E agora veio o lance cavalo F3, tocando aqui o peão de E5. As pretas defenderam esse peão com bispo D6. E agora, depois de H3, veio o lance H5. E o Suppi solta então nesse momento a frase do grobeiro, que foi justamente essa. Eu realmente, assim, eu não gosto nada da minha posição. Realmente, essa aqui é uma das frases mais ditas pelo grobeiro, né? O grobeiro ele nunca está satisfeito com a própria posição, porque é uma posição muito tensa, a posição fica muito aberta, cheia de buracos, cheia de lacunas, é difícil de jogar, mas leva para posições muito táticas. E aqui, o Suppi deve ter muita vantagem nesse tipo de posição, porque ele é um jogador muito forte, né? Então ele consegue ver muito mais temas táticos do que o adversário dele. Vamos ver como que acontece isso. As brancas seguem jogando aqui com o lance G5, o Suppi passa o peão. Vem então o lance H4, que é um lance muito esperto aqui do jogador das pretas, porque ele impede que as brancas joguem o H4 para que o peão de G5 não fique tão defendido. E pode estar vindo temas no futuro de jogar com torre H5 para apertar o peão de G5. Então uma posição tensa ainda aqui, como é da vida do grobeiro. O Suppi segue jogando aqui com cavalo de BD2, vem então cavalo E7, seguido de cavalo E4, centralizando uma peça aqui muito importante jogada pelo Suppi. Cavalo G6 jogado pelas pretas, e depois de bispo D2 veio o lance bispo F5. O que as pretas estão querendo fazer aqui? Estão querendo tomar esse cavalo de E4, que é uma das peças mais fortes que as brancas têm nesse momento. Então o Suppi não tem exatamente como impedir isso de forma direta, e ele segue jogando aqui com dama B3, batendo lá no peão de B7. Então as pretas defenderam essa ameaça de forma indireta, né? Primeiro as pretas tomaram aqui em E4, capturando a peça forte das brancas. Depois de D por E4, veio a defesa do ponto de B7 com dama B6, propondo aqui uma troca das damuscas. Então dama B6 propondo uma troca bem direta. Nas partidas de Blitz que eu tenho jogado, normalmente eu troco quando o adversário oferece a troca das damas, para levar para um final. Mas esse final aqui é um final muito complicado para as brancas, tá? Por quê? Porque as pretas
tem várias casas aqui que elas podem ocupar que atrapalhariam muito a vida das brancas, tá? Então, a casa de F4 pode ser uma casa a longo prazo que as pretas podem tentar ocupar e vai dificultar muito que as brancas consigam colocar o bispo de G2 para jogar. Então, o Sup não trocou as damas de forma direta, tá? Ele adiou isso um pouco. Ele jogou aqui com o roque. E a posição, então, do rei das brancas aqui aparentemente está bem segura. Mesmo com o peão estando em G5, o peão em H3, não é tão simples para as pretas explorarem essa debilidade aqui do rei das brancas. A partida segue aqui com o cavalo D7, e então o Sup volta a dama para C2, dizendo que não vai trocar essa dama tão fácil. E a ideia das brancas aqui é jogar com B4 e logo em seguida com C5, tentando criar uma expansão de peões na ala da dama. As pretas não permitem isso de forma tão fácil, jogam aqui com A5, defendendo a ideia de B4, e nessa posição o Sup joga então rei H1, que é aquele lance passando um tempo para ver o que o teu adversário vai fazer da vida. A posição tá tensa, tá complicada, e o Sup também não sabe exatamente o que fazer nesse momento. Então o adversário dele joga aqui cavalo C5, depois do lance cavalo E1, que é uma ideia bem criativa que o Sup teve, de levar o cavalo aqui para D3, mas ele percebeu que ele não teria tempo de fazer isso. Então depois do lance cavalo E6 jogado pelas pretas, o Sup joga aqui com bispo F3, vem então o lance cavalo de G F4, bispo por F4, e depois de cavalo por F4 tocando o peão de H3, vem o lance aqui bispo G4 defendendo, e agora sim o Sup deixa bem claro que o cavalo E1 acabou não funcionando tão bem, porque depois do lance bispo E7 o peão de G5 está atacado, e a única forma de defender esse peão nessa posição é jogar então com o cavalo F3, e foi exatamente o que o Sup fez, tá? Então o cavalo acaba voltando aqui para a defesa, e também tocando aqui no peão de E5, então as pretas defendem esse peão com dama C7, e observem que esse cavalo aqui, ele vai ser uma peça fundamental para a sequência brilhante que vai acontecer nessa partida aqui. Então fiquem atentos nesse cavalo. Depois do lance dama C7 jogado pelas pretas, o Sup joga um lance aqui muito criativo, muito interessante, que foi o lance C5, tá? Mas por que esse lance é tão interessante? Porque a ideia do Sup vai ser trazer a dama para C4 para jogar nessa diagonal aqui. E ele tem ideias de tentar abrir essa diagonal, como a gente vai ver mais para frente. Então foi uma ideia muito criativa, muito interessante. As pretas nessa posição jogaram então aqui com torre D8. Veio aqui o lance E3. O Sup então já incomoda a peça avançada das pretas, o cavalo de F4. As pretas tomam esse peão e depois de F por E3 o cavalo está ameaçado, o cavalo tem que saltar dessa casa. E nesse momento o Sup começa a preparar a arma mortal dele. Ele joga nessa posição um lance muito criativo, muito interessante, que foi o lance G6. Bom, ele está gambitando aqui o peão de G6, mas a ideia dele é abrir essa diagonal de alguma forma para ocupar ela com a dama, que era a ideia também do lance C5. Então tudo começa a fazer sentido aqui na posição das brancas. As pretas não capturaram o peão de G6, jogaram aqui com F6, mas também é um lance delicado, porque fica bem forte aqui o ataque na diagonal, né? Porque a casa de F7, se for invadida pela dama, pode ser terrível, porque já tem ideias de mate, já que o bispo está controlando as fugas do rei das pretas. Então os temas táticos já começam a surgir na posição. As brancas aqui jogaram com torre de A, D1, cutucando aqui o cavalo, né? Então veio o cavalo por C5, o Sup não está preocupado se esse peão vai cair ou não, porque a ideia dele agora é de ataque. Então ele toma aqui a torre de D8, depois de dama por D8 veio torre D1, dama B6 e agora dama C4, um lance muito forte, um lance muito terrível, porque está ameaçando nada mais nada menos que mates com tomates com dama F7. Só que nesse momento o Sup percebeu que existia defesa, né, com torre F8, e ele comenta isso que está rodando aqui em cima. Eu só não estou melhor, eu acho, concretamente, porque eu não estou vendo o que é que eu faço depois de torre F8. E talvez eu não tenha nenhum lance assim muito brilhante aqui. Então, o Sup comenta que não estava tão claro para ele qual seria a continuação brilhante, né, depois do lance torre F8. Ele não via essa continuação, mas ele vai acabar vendo e realmente foi uma continuação brilhante, pessoal. Incrível! As pretas, depois de torre F8, defendem aqui a entrada de dama na casa de F7, né? Porém, o Sup percebe uma continuação muito forte aqui com o cavalo por H4, isso mesmo. Então, é um lance muito forte esse daqui, tá?
as pretas jogaram nessa posição com dama B4, que é um lance que faz todo sentido do mundo, né? Tentando tirar aqui a dama dessa diagonal super forte, mas nesse momento o Sup acha a continuação fenomenal dessa partida. Pausem o vídeo, tentem descobrir que lance foi esse, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido descobrir esse lance, porque é realmente um lance incrível, increíble, né? Porque o Sup aqui, ele resolve gambitar a dama. Ele sacrifica a própria dama, jogando o bombástico, devastador, terrível para a posição das pretas, cavalo F5. Esse lance aqui é muito forte, tá, pessoal? A ideia das brancas, ela é bem direta. É tomar aqui em G7, já entregando mates com tomates. Porém, observem bem que as brancas estão entregando a dama aqui. Então o adversário do Sup, ele foi com muita sede ao pote, ele viu que a dama estava caindo C4 e ele capturou essa dama e levou o bombástico cavalo por G7, mates com tomates, agrobilda apronta das suas. Então aqui o Sup sacrificou a dama para entregar esse mate brilhante em G7 de cavalo, controlado aqui, né, com a ação da torre na coluna D, evitando que o rei possa escapar, o peãozinho de G6 que acabou fazendo todo o sentido do mundo, né, limitando uma casa de fuga aqui do rei também, e o rei está absolutamente trancado, um mate com tomates simplesmente fenomenal. Bom, pessoal, vamos ver também como foi a precisão do Sup nessa partida, vamos ver agora isso. Bom, pessoal, observem o relatório da partida, a precisão com que o Sup jogou a Grobilda. 95,6%, então uma precisão muito alta. Ele jogou muito lance fino nessa partida. E o adversário dele também jogou muito firme, uma precisão de 84,5%, que também não é nada pouco, tá? O adversário dele jogou muito bem. O Sup teve muitos melhores lances aqui, né? 18 contra 16. 3 lances excelentes contra nenhum lance excelente do adversário dele. 4 bons lances contra 4 bons lances. 3 lances de livro contra 2 lances de livros. Uma imprecisão e um erro aqui cometido pelo Sup. E o adversário dele teve 3 gafes. Eu vi o erro aqui que o chess.com tá indicando, né, da partida do Sup. Foi o lance cavalo F3 lá na abertura, que na realidade não foi um lance nada grave. Ele estava permitindo a captura do peão de G4, mas ele ia tomar logo em seguida em E5. Então, foi realmente uma partida muito interessante e muito sensacional. Eu gostei muito de ter visto essa partida, porque as partidas da Grob, elas são muito tensas, mas também são muito entretenidas. Então, pessoal, Grobilda por hoje aqui no canalzinho Rafael Chess. Então, pessoal, se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão aí embaixo, porque ajuda muito o canal a crescer. E nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. Valeu!